A ByteDance é uma empresa controladora da TikTok. O TikTok não existe na China. Ele só existe fora da China. Existe um outro aplicativo meio parecido, mas que se adequa totalmente à restrição de liberdade de expressão na China. Uhum. Então, e tem outro nome. O TikTok não existe. Então, se você tem uma rede agora, e vamos supor que daqui a 10 anos é a rede social dominante, essa rede pode coletar informações que nem o FBI consegue coletar sobre a sua própria população. Isso não quer dizer que o Facebook ou outras empresas agem de maneira responsável em relação a esses dados. Mas, basicamente, eu não estou defendendo essa decisão. Eu acho inevitável no sentido histórico, vai acontecer de qualquer jeito. Mas não acho particularmente inteligente agora. É mais uma questão também eleitoral, porque o único consenso entre os republicanos e democratas é sua postura anti-China. É o único lugar de consenso hoje nos Estados Unidos. Todo mundo odeia a China e há uma competição de quem é mais anti-China. E quem não é anti-China é comunista. Entendeu? Polarização total. É igual esse lance de Israel. Uhum. Você não concorda com Lula, então você é sionista. Pô, entendeu? Assim, então, assim, não tem como ser contra... Ou seja, é muito custoso politicamente antes da eleição dizer não, gente, não faz sentido tirar esse aplicativo. Mas então, basicamente, os Estados Unidos dizem, olha, é perigoso a gente ter uma rede social que, teoricamente, pode ser obrigada pelo governo comunista a passar informações, né? No meio do nosso país, que o TikTok tá super consolidado, vai crescer muito. Simplesmente é uma droga que vicia muito mais do que o Facebook, essas coisas. E nenhuma empresa hoje consegue desafiar mesmo o TikTok no mercado americano. Então, basicamente, é uma consideração geopolítica acima de tudo. E eu postei um vídeo hoje mais cedo no Instagram falando sobre isso. E aí todo mundo comentou, mas não tem liberdade de expressão nos Estados Unidos. Não é sobre isso, né? Geopolítica... Agora, essa coisa... Esse é um comentário típico dos anos 90 ou 2000, quando realmente havia uma realidade em que empresas e multinacionais tomavam as principais decisões sem se importar com a geopolítica. Então você podia ter uma cadeia de suprimento hipercomplexa e o mundo realmente era super globalizado. Os Estados Unidos tentou fechar acordos de livre comércio com todo mundo. Hoje, os Estados Unidos é protecionista. O Biden acaba de aprovar um negócio de bilhões e bilhões para produzir semicondutores nos Estados Unidos, para depender menos da China. Eu acompanho muitas empresas brasileiras aqui para prestar assessoria geopolítica e uma empresa brasileira, por exemplo, fornece insumos para a Tesla. É um insumo muito específico. E a Tesla pediu para todos os fornecedores montar um plano sobre como essa empresa reagiria a, por exemplo, um confronto entre os Estados Unidos e a China. Então, eles estão olhando essa situação e falando assim, de que forma? Porque não adianta só a Tesla se preparar se os fornecedores vão quebrar. Porque se, por exemplo, essa empresa, determinada empresa brasileira, vende muitos produtos nos Estados Unidos, mas alguns dos insumos vêm da China. E amanhã os Estados Unidos dizem, sabe o quê? Se você compra coisas da China, você não vende mais aqui, acabou, amigo. Então, o que essa empresa vai fazer? Ela vai parar de comprar na China para não perder acesso ao mercado americano, só que daí ela não consegue mais fornecer nada para a Tesla. E a Tesla, com um fornecedor que não entrega, acabou. Né? Então, essas empresas todas estão nesse processo de diversificação. Que coisa! Então, essa desglobalização está ocorrendo e hoje os governos impõem as suas visões e definições, o que é estratégico e o que não é, sobre as empresas que precisam se adequar a essa realidade. Então, não é uma discussão sobre liberdade de expressão, tanto que o governo americano não quer fechar o TikTok, quer obrigar a ByteDance a vender o TikTok para um dono americano. Então, vai rolar lá para dizer, a gente corta
conexão que existe não entre o Partido Comunista. Não tem mais nenhuma Comunista. ligação com o Partido Comunista Chinês. Eu hoje, se você me pergunta se eu acho que o Partido Comunista obriga o TikTok de dar informações, eu acho que não. Porque se isso vazar, aí obviamente... É guerra, né? Não, aí tudo vai ser separado e rapidamente. Ninguém então, vai assim, querer, né? Exatamente. Então você perde credibilidade. Então, gente, eu acho que o que os Estados Unidos queria é evitar a possibilidade de ir lá na frente, talvez, não sei o quê. O que mostra que hoje os governos estão dispostos a arcar com um custo econômico grande. Por quê? Porque investidor chinês agora pensa duas vezes na hora de fazer um investimento nos Estados Unidos. Porque amanhã você é obrigado a vender esse negócio e tal. Então é ruim para a economia. Mas agora é tudo em nome da segurança nacional. Porque a gente, de fato, está de volta numa dinâmica de Guerra Fria. Então, eu acho que, por exemplo, carro chinês, não tem a menor dúvida de que daqui ao longo dos próximos anos, tanto a Europa quanto os Estados Unidos vão banir carros chineses do mercado. Por quê? Porque um carro chinês que vão ser carros autônomos, não é só um carro, é um negócio que coleta informação, mais do que... não é sobre o carro em si, é sobre questão de segurança. E aí eu acho que a gente vai caminhar, porque ainda hoje existem coisas que não possuem semicondutores, mas daqui a 10 anos, cara, celular, óculos de realidade aumentada, tudo é tão sofisticado, coleta tanta informação, que os Estados Unidos vão banir praticamente todos os produtos chineses e os chineses vão banir todos os produtos americanos. Então a gente vai ter que aí ter duas redes sociais e que para mim é realmente... Eu atuo eu acompanho o debate chinês, etc. Então a gente vai ter duas presenças aí nesses dois mundos. Que interessante. Separados, É um mundo esquisito esse que a gente está caminhando aí. Mas o Brasil está ótimo. O Brasil está ótimo, que eu veja. Bolsonaro e Lula. Polarização total. Mas nesse quesito, multialinhamento, não alinhamento, então eu penso igual, entendeu? Então, o Bolsonaro fala mal da China, etc. Mas olha o que aconteceu. A relação comercial entre China e Brasil aumentou durante toda a presidência do Bolsonaro. Ele fala, você é por Trump, não sei o quê. O Trump pediu duas coisas por Bolsonaro. Apoio retórico para essa ameaça que ele fez ao Maduro. Não deu. E tirar a Huawei. Também não entregou. Então a relação entre os Estados Unidos e Brasil não melhorou muito, não. Foi uma coisa meio de bromance, né? De tal, mas assim, você vai ver agora Milley, super pró-americano. Não acho que vai ter uma coisa assim, uma transformação da relação, entendeu? Então é mais para animar a galera e tal, uma retórica interna. Mas na hora H, se senta com o agro brasileiro, o agro não quer atrapalhar os chineses, entendeu? Vende tudo para os chineses. Que é muito curioso, porque se você vai para o centro-oeste, é todo mundo bolsonarista. Eu trabalho muito com agro. E o cara fala mal da China. E foi o agro que falou para o Bolsonaro, cara, você pode até falar um pouco mal da China, mas você não pode realmente cortar ou fazer coisa mesmo contra os chineses, porque a gente depende totalmente. Olha, o agro é o coração da economia brasileira, vai ser cada vez mais importante. Então mexer com a China é uma loucura. Entendeu? Então eu acho que assim, eu acho que Índia e o Brasil são países super bem posicionados nesse cenário global. Que bom. Quer dizer... Quando eu digo, olha, a gente vai se beneficiar muito dessa situação, eu não estou feliz com essa situação. Porque a minha vida, por exemplo, foi muito marcada por essa ausência de tensões. Então, quando eu tinha 20, cara, eu viajava pelo mundo, assim, não havia nada de... Hoje, por exemplo, é muito difícil eu viajar para a Rússia. Porque daí eu depois viajar para a Ucrânia é complicado. Eu, por exemplo, por muitos anos tinha... Esse é um caso excepcional. Eu tinha que ter 2 passaportes, porque eu viajava para Israel e Irã. E os iranianos não queriam que você tivesse carimbo de Israel. Então tinha que... Eram coisas muito pontuais. Mas hoje a gente está caminhando para um mundo em que talvez
você tem um passaporte para um bloco e outro passaporte para outro bloco, entendeu? E daí é mais complicado mesmo. Que coisa. E para empresas, por exemplo, é foda porque a Google, todas essas empresas podiam contratar engenheiro, os melhores engenheiros do mundo, independentemente da nacionalidade. Isso foi a realidade das últimas décadas, entendeu? Que não é o mais. melhor cara é russo Aham. e o outro cara lá é americano, chinês, ucraniano, não sei o quê. Eu vou juntar todo mundo e a gente vai desenvolver um super produto. Hoje esquece. Tanto que os Estados Unidos criou agora uma regra de que se você tem cidadania chinesa e americana e você trabalha na área de semicondutores de última geração, você perde a sua cidadania americana e seu green card americano. Então, as empresas chinesas perderam um monte de quadro porque os caras não queriam abrir mão do green card. Né? Então, assim, a gente está vendo aí uma separação que é muito preocupante. E aí vem a questão de um conflito lá na frente que aí essas relações sociais, né, do russo e do americano que se fizeram amizade na bebedeira, esses pontos de encontro, eles só vão existir onde? Na Índia, no Brasil. Porque na Índia, nesse hotel onde aconteceu essa conferência, tinha americano falando com russo, né? Meio que nos bastidores e tal, que não dá para fazer nos Estados Unidos. Tanto que tinha americano de esquerda e de direita que publicamente não podem dialogar, que aproveitaram dessa conferência para... Que coisa. É. O mundo tá esquisito mesmo. Mas enfim...